O nosso repórter lá do litoral catarinense, o Vinícius Rezende, está ao vivo aqui com a gente para explicar então sobre essa decisão, o porquê da proibição. Inclusive, se você já foi também, você que é catarinense. Bom dia. Bom dia, David Tarso. Bom dia a todos os nossos amigos do Morning Show que nos acompanham. Eu falo aqui da Praia dos Amores, em Balneário Camboriú, que é o limite entre Balneário Camboriú e Itajaí. Agora faz 25 graus por aqui. Olha só, eu já estive próximo à Praia do Pinho. Nunca estive lá, mas essa discussão está causando aí uma polêmica aqui na cidade e parece que agora vai ter fim. Porque tramitava desde 2022 um projeto de lei de autoria do vereador Anderson Santos, do PL, aqui em Balneário Camboriú, que aí acaba por limitar as atividades de naturismo na Praia do Pinho. De acordo com o projeto, o vereador afirma que a praia já não estava mais, o local já não tinha mais o conceito original desde quando foi fundada lá na década de 80. E fiscalizações da prefeitura encontraram por ali muita sujeira, também encontraram descarte irregular de lixo e durante o dia até alguns atos libidinosos. Então, essa decisão que foi ontem votada e aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores aqui de Balneário Camboriú foi para a sanção da prefeita Juliana Pavan. Eu conversei mais cedo com a assessoria da prefeitura, que informou que a prefeita deve sancionar esse projeto de lei, deve publicar o decreto até o final do dia e a partir de então não pode mais, com perdão da expressão, ficar peladão na Praia do Pinho. A Praia do Pinho fica na região agreste de Balneário Camboriú, mais ao sul da cidade, e essa praia aí já tinha prática de naturismo desde a década de 80 e é a praia mais antiga nessa prática aqui no Brasil. Eu nunca estive por lá, só passei por perto, passei ali na entrada, mas essa decisão aí foi em conjunto com a comunidade que mora ali perto, a comunidade também da região sul, que desejava muito aí que estivesse em ordem naquele lugar, que é conhecido aí não mais somente pelo naturismo, mas também por práticas que não são legais por aqui. Volto com você aí no estúdio, David. Valeu, Vinícius Rezende, ele que é residente de Santa Catarina, mas não tira roupa. Valeu, muito obrigado pelas suas informações. Uma decisão polêmica, né? Porque assim, tem a questão do naturismo, só que as pessoas, os comerciantes locais, como o Vinícius bem trouxe, reclamam das praias vizinhas que estava rolando morgia e tudo mais, então por isso da proibição. De que forma que a gente pode interpretar isso? Mas isso, vou traçar um paralelo que vocês podem falar que eu tô viajando, mas isso é um pouco aquela história do não precisar mais de aula prática para você tirar a carteira de motorista. Você trata um problema distinto da causa daquele problema que você está tentando tratar. Então, veja bem, eles estão dizendo que a justificativa para isso é a desordem na praia. Essa desordem não poderia ser combatida por meio de uma fiscalização um pouco mais eficiente, sem tirar a natureza da praia? A mesma coisa. Vamos combater as máfias da carteira de motorista. Então agora não precisa mais fazer aula. Não era mais fácil? Não era mais eficiente você evitar que tivessem máfias agindo nas aulas práticas? Eu acho que muitas vezes o poder público ele se pauta pela opinião pública e ele vai pelo caminho mais fácil, que não necessariamente vai trazer essa eficiência. Será mesmo que proibir o nudismo, o naturalismo nessa praia vai impedir que as pessoas pratiquem os atos que estavam sendo praticados? Ou será que não vai só fazer elas se adaptarem para continuar fazendo isso? São coisas que não me fazem muito sentido, sinceramente. Eu concordo, Ana, com a sua crítica. Não concordo muito com a comparação, porque eu também acho que não tem que ser exigido aula prática para tirar a carteira, mas como não é a nossa pauta, a gente deixa para lá. Mas eu acho que isso é aquela coisa de jogar a água de banho com um bebê dentro. Eu não sei da situação local também. Não sei se a praia estava sendo muito frequentada, pouco frequentada, se fazia sentido limitar aquele território, aquela faixa de areia para que fosse dedicada só ao naturalismo. Mas, de fato, a gente vê uma dificuldade do poder público em assumir as suas responsabilidades, em tratar a real causa de um problema, e aí não estou falando só especificamente desse problema, mas é meio que um padrão para tudo no Brasil, e acaba tomando essas decisões. Olha, já que a gente não consegue ter um controle da ordem, vamos limitar tudo, vamos acabar com tudo, e aí, enfim, acabou o problema. Então, de novo, concordo com você quando você diz que é uma medida que não enfrenta a raiz do problema. Extingue uma situação, pode estar limitando direitos aí de pessoas que utilizavam a praia, de fato, para praticar o naturismo, que é, enfim, legítimo, não é crime nenhum, tem outros territórios destinados a isso no litoral brasileiro,
E, infelizmente, essas pessoas hoje não vão ter ali onde praticar aquilo que elas gostam, né? Por conta do poder público que não faz bem o seu papel. É só... Não sei se está claro para as pessoas que naturismo é ligado à nudez. Então, não é... Porque eu acho que o termo ele pode gerar a sensação que é turismo de natureza ou algo assim. São pessoas que acreditam numa filosofia que inclui tudo da natureza, inclusive muitas vezes estar despido, estar nu. Então, tá ligado a isso, e isso é o contexto o qual o Estado agora faz essa proibição por as outras questões aí apontadas, que é, querendo ou não, uma restrição a essa prática. E o naturismo é um estilo de vida, né? Não tem necessariamente ligação com praticantes de orgia. Cunho são sexual, completamente diferentes, exato. Mas eu vou na linha de que o que importa nessas situações é a comunidade local, né? Ou seja, eu sou muito a favor do localismo, no sentido de que as comunidades locais devem ter autonomia e liberdade para pactuarem como desejam que seja a administração de um determinado espaço. Então, se tem uma praia que por muitas décadas a comunidade desejou que fosse uma praia de naturismo, tudo bem. Se a configuração social se transforma e a comunidade muda de ideia e passa, portanto, a demandar da prefeitura que aquela praia deixe de ser destinada ao naturismo, e se essa é uma decisão da comunidade local, não é uma imposição de pessoas alheias, tudo bem também. As pessoas são livres para praticarem o seu estilo de vida e também para, eventualmente, mudarem de opinião de tempos em tempos. Então, desde os anos 80 foi destinada ao naturismo, estava tudo certo. Se a comunidade local desejou mudar de ideia, também está tudo certo. Teve um comentário aqui que a Helena me passou, depois eu vou trazer, deixa eu ver se eu consigo ler aqui agora. Marcelo Apuador. A praia, né? Inclusive ele tem uma outra praia do Rio de Janeiro, no caso. Já fui várias vezes nessa praia e é uma pena acabar com o naturismo. Muitas pessoas lamentando, né? Porque deve atrair também o turismo de quem vai a essas praias, né? Não deve, mas eu concordo integralmente com o Mano, assim. Eu acho que é uma decisão que é da população local e que, mas será por que é meio mesmo? de seus... Mas assim, a resposta vem que as com praias no associações... entorno estão Ou incomodadas, será que, por exemplo, Foi a ela não informação que nos trouxe o repórter, né? O repórter disse que era uma demanda da comunidade local, dos comerciantes, dos moradores. Se essa é a realidade, eu acho que está tudo certo. 6 associações de moradores e comerciantes entraram pedindo isso. Nas praias ao redor, né? Entraram pedindo sobre esta praia. Então, as comunidades locais aqui, e a prefeita da cidade acabou revogando essa situação de possibilidade de naturismo lá. Eu acho que isso que prevalece, de fato, é o desejo da população local. Existem outras praias dedicadas a isso, não apenas praias, mas acampamentos, né? Existem locais destinados ao naturismo. E, para mim, o fundamental é que seja sempre feito com autonomia da comunidade local, né? Se as pessoas desejam destinar uma determinada área para a prática de naturismo, elas devem ser livres para isso. Eu tenho um amigo que me falou... Não, de verdade. Uma vez ele foi, mas ele disse assim, que tem várias restrições. Por exemplo, não pode tirar foto, obviamente, né? Porque você está andando ali nu. Não pode ter qualquer sinal de excitação. Então, tem vários aspectos que precisam ser respeitados. Às homens vezes, não o entram pessoal sozinhos, homens só entram acompanhados. Tem isso. E, por exemplo, né? O Mano estudou mesmo o tema, né? Quando você viaja para algumas praias fora do Brasil, é absolutamente normal as mulheres não usarem parte de cima, né? E isso, para quem chega lá pela primeira vez, nossa, meu Deus, mas é cultural, é muito naturalizado. Então, o que eu penso talvez nesses espaços haja já esse entendimento de que não é algo de cunho sexual, de que não é algo libidinoso, que não necessariamente aquilo vai servir a este tipo de fim. Mas tão somente esse reencontro, essa reenergização com o próprio corpo e tudo mais. Eu acho que tem uma certa razão essa questão da própria comunidade não querer isso, mas aí a minha pergunta que fica e que o nosso repórter pode responder da próxima vez será que era um desejo que a prática acabasse como um todo, ou será que eles entenderam que essa era a única forma para evitar a prática desses atos libidinosos, esses sim que os incomodavam? Eu acho que isso é muito importante da gente avaliar, porque eu sou da turma que acho que a gente tem que tentar mensurar aí os direitos envolvidos, e nesse caso me parecia aí um direito de parte das pessoas de querer ficar pelado lá.